Ela voltou para a cidade onde cresceu achando que nada poderia surpreendê-la, mas estava completamente enganada. Ninguém imagina que por trás de dois homens silenciosos e enigmáticos exista um desejo tão profundo que beira o proibido. Um deles, um amigo de infância que guarda dentro de si um instinto feroz prestes a escapar. O outro, um estranho de olhar frio, incapaz de sentir, até o momento em que ela cruza seu caminho. Nos corredores sombrios da faculdade, nas ruas silenciosas cobertas por neblina, ela não percebe que é observada, desejada, por forças que jamais compreenderia. Enquanto tenta reconstruir sua rotina, dois mundos se chocam por causa dela: o instinto que lateja no peito do lobo e a fome silenciosa do vampiro que tenta negar o que sente. E antes que perceba, cada escolha, cada olhar e cada encontro a empurra para um destino inevitável, onde nenhum dos três sairá ileso. A chuva parecia ter começado no exato segundo em que o ônibus cruzou a divisa da cidade. Não era uma tempestade, mas uma garoa persistente, daquelas que grudam na pele como se quisessem lembrar alguém de onde realmente pertence. Ela observava pela janela o contorno das árvores conhecidas, os telhados antigos, as ruas estreitas onde cresceu correndo sem medo, quando tudo era mais simples. Agora, porém, cada detalhe tinha um peso estranho, como se a cidade estivesse viva. E ciente do retorno dela, quando desceu, sentiu o vento frio cortar a respiração. A rua principal continuava igual. Fachadas de madeira, letreiros apagados pelo tempo, cheiro de terra molhada. Mas havia algo diferente, sutil, incômodo, como se a névoa escondesse olhos, como se não fosse apenas o clima observando-a, e sim a própria cidade, silenciosa, esperando para ver o que ela faria dessa vez. A recepção do pai foi como sempre, cordial, distante, quase mecânica. Ele perguntou da viagem, ofereceu café, comentou sobre a mudança de clima, mas não perguntou como ela estava. Ela também não disse. Não havia espaço ali para emoções profundas. Nunca houve. Subir para o quarto antigo foi quase um respiro. As paredes ainda tinham traços de um passado esquecido. Uma fotografia torta, livros que nunca devolveu à biblioteca, marcas de fita adesiva onde posters ficaram por anos. Tudo parecia menor, mais apertado, como se a infância tivesse sido encolhida com o tempo. Na manhã seguinte, ela seguiu para a faculdade. A neblina cobria o campus como um véu espesso, deixando apenas silhuetas de prédios, árvores e estudantes apressados. Cada passo ecoava baixo, como se o chão também estivesse tentando ouvir. Ela caminhava tentando passar despercebida, mas carregando aquela sensação teimosa de estar sendo observada. E foi ali que o viu. No meio do pátio, parado perto da entrada principal, estava ele, o amigo de infância. O menino que antes era todo sorriso, braços magrelos, energia infinita. Agora era um homem, mais alto, corpo forte, postura tranquila demais para um jovem da idade dele. Mas o que mais chamou atenção foi o olhar, profundo, atento, cheio de algo que ela não conseguia interpretar. Ele a reconheceu imediatamente. O brilho inicial nos olhos dele foi rápido, quase escondido, e logo substituído por algo mais reservado. Quase um cuidado extremo com a própria expressão. O sorriso que ele deu foi familiar, mas não igual. Era como se estivesse sendo medido, controlado, para não deixar transbordar algo que ele não queria, ou não podia, permitir. Você voltou, ele disse com a voz baixa, quase rouca, carregada de uma emoção que ela não percebeu, mas que ele lutava para esconder. Ela sorriu de volta, achando apenas que ele estava surpreso. Sim, achei que estava na hora. Ele não a abraçou. Não deu nenhum passo em direção a ela. Apenas ficou ali, imóvel, como se aproximar fosse abrir uma porta que ele não queria atravessar. Mas os olhos dele, os olhos diziam muito mais. Havia saudade, havia memória,
Havia algo pulsando por baixo, contido com força, como se o peito dele estivesse prestes a explodir com tudo que não disse nos últimos anos. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, um arrepio percorreu sua espinha. Não era frio, era presença. Ela virou o rosto e viu, do outro lado do pátio, parado sob a sombra de uma árvore, um homem. Alto, postura impecável, expressão neutra demais para alguém vivo. Os olhos eram profundos, quase inumanos na intensidade com que a observavam. Ele não fingia estar olhando outra coisa. Ele encarava diretamente, sem constrangimento, como se estivesse estudando cada detalhe dela. Era o vampiro. O homem cuja natureza era feita de controle absoluto. O homem que jamais deveria sentir interesse por ninguém, muito menos por ela. Mas naquele instante, algo nele se rompeu. Foi sutil, quase imperceptível, mas ele sentiu. Aquele primeiro impacto, aquela primeira quebra no gelo interno, aquele incômodo que não soube nomear. Uma atração que não era racional, nem desejada. Uma falha no escudo emocional que ele mantinha com disciplina inumana. O amigo de infância percebeu. O corpo dele enrijeceu por um segundo. A mandíbula apertou, e um instinto antigo e perigoso despertou por trás de seus olhos. Ela não entendeu. Não tinha como entender. Para ela, era apenas o primeiro dia de aula. Mas para eles, foi o início de algo inevitável. Dois olhares completamente diferentes se cruzaram nela. O do lobo, que lutava para controlar sentimentos que nunca morreram. E o do vampiro, que tentava sufocar um desejo proibido que acabava de nascer. A cidade silenciosa parecia reconhecer esse encontro. Parecia ter esperado por exatamente esse momento. E mesmo sem saber, ela acabara de iniciar algo que nenhum dos três teria força para impedir. Uma história que começava ali, entre chuva, névoa e olhares que podiam destruir. A manhã seguiu com passos incertos, como se cada movimento dela mexesse algo invisível ao redor. As aulas pareciam desfocadas, as vozes dos professores se arrastavam e os rostos dos colegas se misturavam sem importância. Mas duas presenças permaneciam nítidas na mente dela, mesmo que tentasse ignorar. O amigo de infância com aquele olhar carregado demais, e o estranho da sombra da árvore, cuja imagem insistia em voltar à memória como uma marca fresca. No intervalo, ela caminhou até a cafeteria. O cheiro de café amargo dominava o ar, misturado ao som de conversas apressadas. Ela entrou tentando se misturar, mas parecia impossível não sentir aquela sensação de ser observada. E então, de maneira quase natural, ele apareceu. O amigo de infância, que agora parecia mais um guardião do que um colega, surgiu ao lado dela com passos silenciosos, como se fosse parte do ambiente. "Posso sentar?" Ele perguntou, mas na verdade já estava puxando a cadeira. Ela sorriu, um pouco surpresa com a proximidade, mas aceitou. Ele a observava como se tentasse gravar cada detalhe, o jeito que ela segurava a xícara, a forma como desviava os olhos, a calma falsa que ela fingia ter. Ele parecia querer dizer algo importante, algo que carregava há anos, mas respirava fundo antes de cada frase, como se precisasse conter algo maior do que palavras. "Você realmente voltou", ele repetiu, como se ainda estivesse tentando acreditar. Ela assentiu, mexendo o café lentamente. Eu precisava de um recomeço." Ele não respondeu de imediato. Olhou pela janela, olhou para ela, e então desviou o olhar novamente, como se estivesse lutando com o próprio peito. Havia algo engasgado ali, algo que não estava pronto para sair, e ela percebeu uma tensão estranha na forma como ele segurava a mesa, como se estivesse evitando fazer algum gesto impulsivo. Foi quando a porta da cafeteria abriu. O ar pareceu mudar. Uma corrente fria atravessou o ambiente, silenciosa, quase imperceptível para qualquer um, menos para ele. O amigo de infância fechou a mandíbula instantaneamente, os músculos do rosto endurecendo. A postura dele mudou, ficando rígida, atenta, defensiva. Ela não entendeu.
Até que o viu. O mesmo homem da sombra, o estranho, o vampiro. Ele entrou como se não ocupasse espaço, como se o mundo se moldasse ao redor da presença dele. O rosto era uma máscara de indiferença, mas os olhos procuraram por ela imediatamente, como se soubessem exatamente onde ela estava. E quando encontraram, algo se acendeu. O amigo de infância percebeu. O corpo dele reagiu antes da mente. Respirou fundo. O olhar ficou mais escuro. E uma tensão profunda percorreu seus ombros. Era como se estivesse segurando algo enorme. Um impulso, um instinto, uma fúria. Apenas por estar na mesma sala que aquele homem. A cafeteria ficou silenciosa ao redor deles. Mas apenas no mundo dela. A mente da protagonista parecia ter apagado todo o ruído que não fosse aquele encontro de olhares. O estranho se aproximou em passos lentos, firmes, cada um calculado com precisão quase inumana. Ele não dizia nada, apenas observava, e aquilo a deixava inquieta, mas não assustava. Era como se estivesse sendo analisada, avaliada, compreendida por alguém que não deveria ter qualquer interesse nela. Havia algo frio, mas não vazio, algo distante, mas não indiferente. Era como o gelo prestes a trincar. Ele não é daqui. O amigo de infância finalmente murmurou, baixo, como se fosse um aviso. Ela franziu a testa. E daí? O amigo desviou os olhos e respirou mais fundo, como se aquilo tivesse sido a pior pergunta possível. Só fique atenta, ok? Ela abriu a boca para responder, mas o estranho já estava diante da mesa. Ele não pediu permissão para estar ali. Apenas se inclinou levemente, estudando o rosto dela com intensidade desconfortável. Você é nova na cidade, ele disse como se afirmasse algo que já sabia. Não era uma pergunta. Era quase um diagnóstico. Ela engoliu em seco, tentando manter um mínimo de normalidade. Na verdade, eu cresci aqui. O olhar dele mudou. Um detalhe mínimo, quase imperceptível. Como se algo nele tivesse registrado aquela informação profundamente. Um reconhecimento silencioso. Uma conexão que ela não entendia. O amigo de infância se levantou abruptamente. A cadeira a arrastou no chão com força. Já chega, ele disse. Não para ela, mas para o estranho. O vampiro virou o rosto apenas alguns centímetros, olhando para ele com calma irritante, como se analisasse o valor da ameaça. Não havia medo. Não havia sequer tensão. Apenas aquela serenidade quebradiça que parecia esconder algo muito antigo. Não estou falando com você. O estranho respondeu, sem alterar o tom. O amigo de infância ficou imóvel, mas ela sentiu uma vibração perigosa na postura dele, como se o corpo estivesse pronto para reagir, mesmo que a mente implorasse para não fazer isso. Ela levantou as mãos, tentando cortar a tensão. Ei, vocês dois se conhecem? Silêncio. O estranho observou ela por mais um longo segundo, e então recuou alguns passos, como se tivesse conseguido o que queria, apenas com aquela aproximação. Antes de sair, deixou escapar uma última frase, baixa, firme, e tão direta que ficou presa na mente dela. Cuidado com quem tenta te proteger demais. O amigo de infância ficou imóvel. A respiração dele falhou apenas por um momento. Curto demais para ela perceber. Forte demais para ele ignorar. Quando o estranho saiu, a cafeteria inteira pareceu voltar ao normal. As vozes retornaram, o barulho das máquinas recomeçou, tudo se encaixou novamente. Menos eles dois. Ela olhou para o amigo de infância. Ele olhou para ela. E naquele instante, mesmo sem entender por quê, ambos sabiam que aquele reencontro não tinha sido simples. Nem casual, nem seguro. Algo antigo tinha despertado ali. E não iria parar. Os dias seguintes correram com uma estranheza difícil de ignorar. Por mais que ela tentasse seguir sua rotina, algo parecia deslocado dentro de cada hora, como se o tempo vibrasse ao redor de um acontecimento que ainda não tinha nome. A presença daquele estranho, silenciosa, intensa, impossível de encaixar,
havia se infiltrado nos pensamentos dela como um sussurro persistente. E, ao mesmo tempo, o amigo de infância parecia cada vez mais inquieto, como se estivesse travando batalhas que ela não podia ver. As manhãs na escola se tornaram um terreno instável. Cada corredor parecia carregar uma sombra. Cada sala parecia guardar um olhar a mais do que o necessário. E mesmo assim, por mais que tentasse ser discreta, ela não conseguia evitar procurar por ele. O estranho. O homem que parecia surgir do nada e modificar o ar ao redor com sua mera presença. Quando finalmente o viu novamente, sentado no fundo da sala de biologia, olhando fixamente pela janela como se estivesse escutando pensamentos, o coração dela deu um salto involuntário. Ele parecia alheio a tudo, mas havia uma tensão sutil na postura, como se cada músculo estivesse pronto para reagir, antes mesmo de qualquer perigo existir. Ela caminhou até a mesa ao lado, tentando manter a voz estável. Bom dia. Ele virou lentamente o rosto. Os olhos encontraram os dela sem hesitação, como se estivessem esperando por aquilo desde o início da manhã. Bom dia, respondeu, a voz baixa, firme e com um eco distante que ela não sabia explicar. Não houve sorriso. Não houve simpatia. Apenas aquele estudo silencioso que a deixava sem saber se deveria recuar ou chegar mais perto. A aula começou, mas o desconforto dela só aumentou. A sensação de que ele escutava cada pequeno som, o lápis riscando o papel, o ar passando pelas janelas, o coração acelerado dela, era perturbadora. O professor falava sobre estruturas celulares, mas a mente dela estava presa na presença dele. E, em determinado momento, ele inclinou levemente a cabeça como se tivesse notado. Você está nervosa, ele murmurou, sem desviar os olhos. Ela quase derrubou o caderno. O quê? Não, eu só... Seu coração. Ele interrompeu. Está acelerado. Ela ficou imóvel. A respiração quase falhou. Isso é... uma observação estranha, disse, tentando rir, mas a voz falhou no meio. Ele virou o rosto de volta ao quadro, como se tivesse percebido que tinha ido longe demais. Desculpe, disse apenas. Às vezes eu noto coisas que não deveria. Aquilo deveria ter assustado, mas, estranhamente, não assustou. Apenas aumentou a curiosidade incômoda que se formava dentro dela desde o primeiro encontro. No final da aula, antes que ela pudesse guardar os materiais, ele falou outra vez. Você não deveria andar sozinha por aí. Ela franziu a testa. Por quê? Os olhos dele pareciam carregar uma verdade grande demais para ser dita. Há coisas nesta cidade que você não vê. Que tipo de coisas? Ele hesitou. E pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu uma fração de vulnerabilidade naquele olhar que sempre parecia inabalável. Coisas que fariam você correr, respondeu. E foi a única resposta que deu antes de desaparecer pela porta com velocidade assustadora. Ela ficou parada, sem saber se aquilo era uma ameaça, um aviso ou uma confissão. A tarde caiu com um clima estranho, pesado, como se o céu estivesse esperando algo acontecer. Ela caminhou pela floresta que cercava o bairro, um hábito antigo, tentando organizar os pensamentos. A natureza ali sempre tinha sido um refúgio, mas naquele dia, sons que antes pareciam comuns se tornaram incômodos. Galhos estalando, o vento forte demais, a sensação persistente de que não estava sozinha. E não estava. Quando olhou para trás, viu uma sombra se mover entre as árvores. Rápida, baixa, precisa. O coração disparou, mas antes mesmo do medo se formar completamente, algo, ou alguém, chegou primeiro. O estranho surgiu à frente dela em um segundo que ela não conseguiu acompanhar. Um borrão de movimento, uma presença súbita que tomou o espaço como se tivesse atravessado o ar. Eu disse para não andar sozinha, ele disse, e a voz parecia conter uma fúria controlada. Ela recuou, assustada com a velocidade que ele demonstrara.
Como... como você apareceu tão rápido? Ele não respondeu. Olhou para a floresta, atento como se ainda estivesse rastreando algo invisível. Tem alguém ali? Ela perguntou, a voz falhando. Algo. Ele corrigiu. Ela sentiu o estômago gelar. Você está me assustando. Ele fechou os olhos por um segundo como se tentasse manter a calma. É melhor você ter medo das coisas certas, disse. E eu não sou uma delas. Aquilo soou real demais para ser mentira. Assustador demais para ser tranquilizador. Ele estendeu a mão, não para tocar, mas para impedir que ela avançasse. Não volte aqui sozinha. Se precisar vir, me procure. Você nem sempre está perto. Ela respondeu. Eu estou. Ele corrigiu com uma certeza desconcertante. Antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, ele deu um passo para trás, e o ar ao redor pareceu dobrar. Em um piscar, ele desapareceu entre as árvores, deixando apenas o silêncio denso e a certeza de que a vida dela tinha cruzado uma fronteira invisível. Algo havia começado ali, e não tinha volta. Aquela noite foi um borrão inquieto. Por mais que tentasse dormir, a mente dela voltava sempre para o mesmo ponto. A maneira como ele se movia, a rapidez impossível, a tensão em seus olhos quando olhou para a floresta. Era como se carregasse segredos grandes demais, perigosos demais, e de alguma forma, ligados a ela. Virou-se na cama várias vezes, tentando ignorar o aperto no peito. A cada sombra projetada pela janela, ela lembrava da sensação de estar sendo observada entre as árvores. Uma presença que não era humana. Uma presença que o estranho parecia conhecer bem demais. Quando finalmente adormeceu, foi com um peso que parecia acompanhar seu corpo até nos sonhos. Um presságio sombrio, como se a floresta tivesse entrado com ela no quarto. A manhã seguinte trouxe chuva, e a cidade parecia envolta por um cinza espesso que tornava tudo mais silencioso. Ela saiu de casa com o casaco fechado até o pescoço, esperando encontrar pelo menos a normalidade no caminho até a escola. Não encontrou. O amigo de infância estava encostado no portão esperando por ela. Mas havia algo diferente nele. O olhar estava mais intenso, quase sombrio, como se tivesse passado a noite inteira sem dormir. Quando a viu, endireitou a postura de forma instintiva, como se estivesse em alerta. Você sumiu ontem, ele disse sem sorriso, a voz mais grave que o normal. Eu fui caminhar. Precisei pensar. Ele apertou os lábios, claramente irritado. Sozinha? Ela franziu o senho. Em que tem de errado em caminhar sozinha? Sempre fiz isso. Os olhos dele endureceram. Antes sim, agora não. A frase ecoou de forma estranhamente parecida com outra que ela tinha ouvido horas antes. O aviso do estranho. Ela cruzou os braços. Vocês dois vão começar a decidir onde eu posso ou não ir. O amigo desviou o olhar, respirando fundo. Não é isso. Só... não quero que nada aconteça com você. Havia emoção na voz dele, mas uma emoção densa, contida, quase dolorosa. Antes que ela pudesse questionar mais, ele deu um passo para trás, como se tivesse percebido que estava dizendo demais. Deixa pra lá. Vamos logo, disse, tentando recuperar o tom leve que sempre teve, mas falhando. Na sala de aula, ela percebeu que o clima estava ainda mais estranho. O estranho, aquele que havia surgido na floresta como um guardião silencioso, não estava ali. O lugar que ele costumava ocupar estava vazio, como se sua ausência também tivesse peso. Ela tentou focar na aula, mas a sensação de vazio ao lado dela era impossível de ignorar. E mais ainda, a inquietação crescente do amigo de infância, sentado a poucas carteiras de distância, que olhava para a porta como se esperasse algo surgir a qualquer momento. Quando o sinal tocou e ela saiu para o corredor, percebeu que algumas pessoas cochichavam. Olhares curiosos, assustados, desconfortáveis. Ela não entendeu até ver o motivo.
No quadro de avisos do corredor principal, havia um comunicado da polícia local. Algo, um animal grande, segundo os relatos, tinha sido visto próximo à área da floresta na noite anterior. Comportamento agressivo, riscos potenciais, recomendações para evitar a região até novo aviso. Um arrepio percorreu a espinha dela. "Tá vendo?" O amigo de infância disse atrás dela. "Por isso não devia ter ido sozinha." Ela virou para ele. "Você sabia?" Ele hesitou. "Digamos que eu senti." Antes que ela pudesse insistir, outro detalhe chamou sua atenção. Na extremidade do corredor, parado em silêncio como se o mundo ao redor não existisse, estava o estranho. Ele tinha voltado, mas havia algo profundamente errado. O olhar dele estava mais frio, a pele mais pálida do que antes, e mesmo parado parecia tenso, como alguém lutando para se conter. Ele caminhou lentamente na direção dela. Cada passo parecia calculado, como se estivesse pisando sobre terra quebradiça. "Você está bem?" Ela perguntou, incapaz de esconder a preocupação. Ele parou a poucos centímetros. "Eu deveria fazer você ficar longe de mim", respondeu, a voz baixa demais. "Mas não consigo." O coração dela disparou. "Aconteceu alguma coisa?" Ele desviou o olhar como se confessar fosse perigoso. "Não posso explicar. Ainda não. Mas você precisa confiar em mim." O amigo de infância apareceu ao lado dela como uma sombra protetora. "Ela não precisa confiar em você", disse com raiva contida. "Você sequer diz seu nome." Os olhos do estranho mudaram. Ficaram mais escuros, mais instáveis. "Não estou falando com você." Ele respondeu, cada palavra carregada de ameaça. Ela ficou entre os dois, sentindo a tensão crescer como fogo. O ar parecia mais quente, mais pesado. Alguma coisa dentro deles, nos dois, estava à beira de explodir. E no fundo do corredor, uma janela se abriu com a força do vento, espalhando papéis pelo chão. Nenhum dos dois desviou o olhar. Nenhum dos dois parecia disposto a recuar. E foi ali, naquele momento, que ela percebeu. Eles não eram apenas dois homens misteriosos. Eles eram duas forças antigas, duas naturezas que não deveriam coexistir, e ambas estavam perigosamente perto dela. A noite caiu pesada. Um vento estranho batia contra as janelas, uivando como um lamento distante. Ela tentava estudar, mas os pensamentos voltavam sempre para os dois. O amigo agitado, o estranho inquieto, os olhares carregados que eles trocavam como se fossem inimigos antigos. Quando finalmente decidiu sair para tomar um ar, encontrou a porta da frente entreaberta. Um detalhe pequeno, mas suficiente para gelar o corpo inteiro. "Mãe?" Ela chamou, mesmo sabendo que a mãe não estava em casa. O silêncio respondeu. Ela deu um passo para fora. O vento aumentou e então ela viu uma sombra parada no fim da rua. Alta, imóvel, direcionada para ela. O coração disparou, mas antes que o medo se completasse, algo se moveu rapidamente pela lateral da casa, tão rápido que parecia apenas um borrão. Quando a figura emergiu da escuridão, ela reconheceu imediatamente. O estranho. Ele estava diferente, mais pálido, os olhos brilhando com uma intensidade perturbadora. Aproximou-se devagar como se tentasse controlar algo que ameaçava escapar. "Você não deve ficar aqui fora." "O que está acontecendo?" Ela perguntou, recuando um passo sem perceber. Quem era aquela sombra? Ele olhou para a rua, o maxilar travado. "Não importa, já se foi. O problema agora sou eu." Ela engoliu seco. "Como assim?" Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado consigo mesmo. "Eu não devia ter me aproximado de você. Não devia ter ido atrás de você na floresta. Não devia..." Ele pausou, respirando fundo. Mas a respiração dele não parecia humana. Rápida, silenciosa, como se não precisasse do ar. "Não consigo ficar longe", admitiu enfim.
A confissão caiu entre eles como um peso. Ela sentiu o corpo estremecer, não de medo, mas de algo que não queria admitir para si mesma. Então não fique, ela disse sem pensar. Ele fechou os olhos, dolorosamente. Você não entende o que eu sou. Então me explica. A tensão dele aumentou. Se eu explicar, você vai fugir. Ela deu um passo para mais perto. Você salvou minha vida. Por que eu fugiria? Ele riu sem humor. Porque eu sou exatamente o que as pessoas correm para longe. Antes que pudesse continuar, o som de passos pesados ecoou pela lateral da casa. Rápidos, determinados. Eles se viraram ao mesmo tempo. O amigo de infância surgiu do escuro, os olhos arregalados, o corpo inteiro em alerta. Mas havia algo mais ali, algo que ela nunca tinha visto. Ele parecia perigoso. Sai de perto dela, rosnou, literalmente rosnou. O estranho deu um passo à frente, o olhar afiado como lâmina. Ela está comigo. Não, o amigo respondeu, a voz grave demais para ser humana. Ela está em perigo com você. A tensão explodiu no ar como faísca. Ela ficou entre os dois sem saber o que estava prestes a acontecer, mas sabia que não era normal. Nenhum dos dois era. Chega, ela disse tentando impor firmeza. Vocês dois estão me deixando assustada. O amigo respirou fundo, tentando se controlar. Você precisa entrar. Agora. O estranho não tirou os olhos dele. Ela fica comigo esta noite. Nem pensar. Eles se encararam como predadores reconhecendo outro predador. E então, de repente, o amigo deu um passo à frente, o pescoço estalando como se os ossos se ajustassem sozinhos. Você quer que ela descubra? O estranho provocou, baixo. Quer mostrar a ela o que você realmente é? Ela olhou para o amigo, confusa e assustada. O que ele está dizendo? O amigo fechou os olhos como se aquilo doesse. Não escuta ele. Entra, por favor. Mas era tarde. Ela já tinha visto demais, percebido demais. O estranho finalmente olhou para ela. Amanhã, eu te conto tudo. E antes que ela pudesse responder, ele desapareceu. Sumiu no ar como se nunca estivesse ali. O amigo de infância respirou fundo, os ombros tremendo. Você não faz ideia no que está se metendo, disse quase em desespero. Mas ela fazia. Sim, fazia. E sabia que, a partir daquele instante, nada mais teria volta. A cidade escondia monstros, e 2 deles estavam apaixonados por ela. A noite não terminou quando o estranho desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Um silêncio pesado se instalou na rua, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração, esperando a próxima ruptura. O amigo de infância continuava diante dela, inquieto, respirando fundo como se estivesse lutando contra algo dentro do próprio corpo. Entra, por favor. Ele repetiu, mas agora havia mais medo do que ordem em sua voz. Ela obedeceria. Mas antes precisava entender. O que está acontecendo com você? Ele fechou os olhos, virou o rosto como se a pergunta queimasse. Não hoje. Não desse jeito. Então quando? Ela insistiu. Quantas vezes mais vou ver vocês dois quase se matando sem saber o porquê? Ele abriu os olhos de novo. Havia dor ali. Uma dor contida, desesperada, que ela nunca tinha visto naquele garoto que cresceu ao lado dela, que dividiu segredos e risadas e tardes inteiras de aventuras infantis. Eu não queria que você soubesse nada disso, murmurou. Não assim. Não por causa dele. Ela sentiu um aperto estranho no peito. Não é por causa dele. É por causa de vocês dois. Vocês estão agindo como se eu fosse propriedade de alguém. Não é isso. Ele rebateu rápido demais. Eu só quero você segura. Ela deu um passo em sua direção. E vai continuar me escondendo o motivo de parecer tão diferente ultimamente? Ele a encarou. E por um segundo, parecia que ia ceder. Parecia que finalmente diria a verdade. Mas os músculos dele enrijeceram, como se algo o puxasse de volta. Amanhã, ele disse enfim, com voz rouca. Amanhã eu explico tudo.
Prometo. Havia urgência no olhar dele, urgência e medo. Agora entra. Não fica mais aqui fora. Ela hesitou, mas entrou. Antes de fechar a porta, olhou para trás. Ele ainda estava lá, parado, observando a rua como um guardião condenado. Quando percebeu que ela o observava, forçou um sorriso. Um sorriso triste, torto, quase quebrado. Depois desapareceu na escuridão, não andando, mas sumindo como se a noite o engolisse. Ela mal dormiu. A mente vibrava com perguntas que ninguém queria responder. O estranho prometera explicar tudo no dia seguinte. O amigo também. E ambos pareciam à beira de perder o controle. Quando o sol nasceu, ela já estava acordada. O café na mesa ficou intocado. A mão dela tremia levemente. A sensação de que a vida estava prestes a mudar de forma definitiva era tão forte que quase tinha cheiro, textura. Saiu de casa cedo. Talvez cedo demais. A rua estava úmida, envolta por uma neblina fina que tornava tudo silencioso demais. E ele estava lá, o estranho, encostado em um poste como se tivesse passado a noite inteira observando a casa dela. A luz fraca da manhã tocava seu rosto pálido, revelando olheiras profundas e um cansaço que não parecia humano. Ela se aproximou devagar. Você dormiu aqui? Não durmo. Ele respondeu simplesmente. Nunca. A frase ecoou estranhamente, assustadora, mas sincera. E por que ficou aqui? Os olhos dele encontraram os dela, e pela primeira vez, não havia frieza neles. Apenas algo parecido com preocupação. Porque não podia correr o risco de ele perder o controle. Ela sentiu o ar faltar. O que você quer dizer com perder o controle? Ele respirou fundo, mas o peito mal se movia. Você pediu respostas. Hoje eu vou dar. Mas não aqui. Não no meio da rua. Ela engoliu seco. Então vamos. Ele começou a andar, e ela percebeu que seus passos eram estranhamente silenciosos. Não havia impacto no chão, não havia ruído. Era como se ele flutuasse. Conduziu-a até a orla da floresta, exatamente onde tudo tinha começado. O lugar estava diferente naquele dia, mais escuro, mais denso, como se a natureza soubesse que um segredo estava prestes a ser revelado. Ele parou, virou-se para ela, e a expressão era de alguém que temia ser odiado. Antes que eu fale qualquer coisa, eu preciso que você prometa que não vai correr. Não vou correr, ela respondeu, mesmo sem ter certeza disso. Ele hesitou, e então finalmente falou. Eu não sou humano. O mundo pareceu congelar ao redor dela. As árvores, o vento, o som distante da cidade. Tudo silenciou como se estivesse esperando pela reação dela. O que você é? Ela perguntou a voz mais fraca do que esperava. Os olhos dele escureceram, mas não de raiva, de vergonha. Um vampiro. Ela ficou imóvel, impossível, irracional, mas fazia sentido. A pele fria, os movimentos impossíveis, a velocidade, a força, a vigília noturna, o modo como parecia ouvir o coração dela. E então, como uma lâmpada sendo acesa, outra ficha caiu. E ele? Ela sussurrou. O meu amigo de infância. O que tem de errado com ele? O vampiro fez um som baixo, quase um suspiro cansado. Ele não tem nada de errado. Ele é o que foi feito para ser. Um lobo. Ela sentiu o chão sumir sob os pés. Lobisomem? Não exatamente. Ele corrigiu. Algo mais antigo, mais perigoso. Ela levou a mão ao peito, tentando acalmar a respiração. E por que nenhum dos dois me contou? Ele se aproximou um passo. Porque nós dois queríamos te proteger. Só que os olhos dele se prenderam aos dela, com uma honestidade que cortava. E porque nós dois sentimos algo por você que não deveríamos sentir. O ar ficou denso, pesado demais, quente demais. Ela recuou um passo sem perceber, não por medo, mas porque a revelação tinha atingido algo íntimo demais. Você sente algo por mim? Ela perguntou quase sem voz. Ele fechou os olhos, como se confessar fosse fracassar.
Mais do que deveria. Mais do que posso controlar. O coração dela bateu tão forte que ele ouviu. E sorriu. Um sorriso triste e devastado. E é isso que torna tudo tão perigoso. Porque agora ela sabia. E nada mais poderia voltar ao normal. E na borda da floresta, uma sombra se moveu. Rápida. Feroz. Como se tivesse ouvido tudo. O lobo. O amigo de infância. E ele tinha chegado no pior momento possível. A presença do lobo, do amigo de infância, surgiu entre as árvores como um impacto silencioso. Ela sentiu antes de ver. O ar mudou, ficando mais denso, mais quente, como se algo vivo demais estivesse tentando conter a própria fúria. O vampiro percebeu no mesmo instante. Seu corpo ficou rígido. Os olhos, antes focados nela, se voltaram para a mata com uma precisão predatória. Ele ouviu. O vampiro murmurou, a voz grave, carregada de algo que podia ser medo ou culpa. O amigo saiu da sombra, não como o garoto que ela conhecia, mas como algo diferente, maior, mais imponente. Os músculos tensos, o peito arfando como se estivesse segurando uma transformação a cada segundo. Os olhos dele estavam escuros, dilatados, selvagens. Então é isso. O lobo disse a voz mais rouca que o normal. Você contou. O vampiro deu um passo à frente, protetor. Ela tinha o direito de saber. Não de você. O lobo rebateu com um veneno tão evidente que fez o ar vibrar. Não das suas palavras. O vampiro tentou manter a calma, mas era claro que estava pronto para reagir ao menor movimento. Se eu não explicasse, você não ia. O lobo sorriu. Um sorriso triste, quebrado, cheio de dor reprimida. Talvez porque eu queria que ela me olhasse como antes. Antes de saber que eu era um monstro. Aquelas palavras atingiram ela como uma lâmina. O vampiro também pareceu sentir. Você não é um monstro, ela disse dando um passo hesitante em direção ao amigo. Mas o lobo recuou, como se o toque dela pudesse quebrá-lo ainda mais. Não diz isso, não agora. Você não sabe do que eu sou capaz. O vampiro estava pronto para intervir, mas ela ergueu a mão pedindo silêncio. Então me diz. A voz dela era firme, apesar do coração acelerado. Me diz quem você é de verdade. O lobo encarou o chão por um momento. Os punhos tremiam. Depois levantou o olhar. E havia lágrimas contidas ali, misturadas com uma raiva antiga. Eu sou parte de uma linhagem feita para caçar monstros. Olhou brevemente para o vampiro. Feita para caçar ele. Feita para proteger humanos de criaturas como ele. Ela sentiu o corpo estremecer. Feita... como? Ele respirou fundo, como se não tivesse mais para onde fugir. Eu nasci para virar um lobo. Não um lobo comum. Um lobo de guerra. Criado pela natureza, não pela lua. Um guardião. Um predador. A voz dele falhou um pouco. E eu passei anos tentando ignorar isso. Porque eu sabia que quando você voltasse, eu não seria mais o garoto que você conheceu. O vampiro manteve os olhos fixos no amigo, como se aquela confissão também fosse dolorosa para ele. E agora você sabe, o lobo concluiu. Eu não posso mudar o que sou. Ela se aproximou devagar, mantendo a calma. Não é isso que me afasta de você. Não é isso que me assusta. Ele riu. Um riso trêmulo, machucado. Então o que te assusta? A resposta veio como um sussurro. O que vocês dois escondem de mim? O que vocês dois sentem por mim? Sem nunca ter coragem de dizer. O silêncio caiu pesado. O vento parou. Os pássaros calaram. E por um instante, apenas o coração dela batia. E ambos ouviram. O vampiro foi o primeiro a falar, quase num murmúrio. Eu tentei evitar. O lobo fechou os olhos. Eu também. Ela sentiu a respiração prender no peito. Queria dizer algo, mas não conseguiu. O lobo a encarou com uma dor crua, aberta. Eu te amei desde antes de entender o que era amor. E quando você voltou, eu soube que nada tinha mudado. Só piorado.
O vampiro virou o rosto como se aquilo fosse difícil de ouvir. O lobo continuou. Mas eu sabia que não podia ter você. Por causa do que eu sou. Por causa do que eu posso perder o controle. O vampiro finalmente deu um passo à frente. E eu sabia que não podia ter você porque, se eu chegasse perto demais, podia te matar. Ela sentiu o chão girar. Aquilo era demais. Os dois, destruídos. Os dois perigosos. Os dois quebrados de um jeito que parecia convergir para ela. Vocês precisam parar, ela disse recuando um passo. Eu não posso ser o motivo de vocês se odiarem. O vampiro tentou tocá-la, mas parou antes. Não é você o motivo. É o que sentimos. O olhar dele era devastado. Eu nunca quis isso. O lobo apertou os punhos até os ossos estalarem. Você acha que eu quis? Ela sentiu o ar ficar mais pesado, quase palpável quando os dois se encararam. Havia dor ali. Havia amor ali. E havia uma guerra prestes a explodir. Eu não escolhi te amar, o vampiro disse. Mas não consigo parar. O lobo respondeu num sussurro quebrado. Nem eu. Ela levou a mão à boca, sentindo lágrimas nos olhos sem perceber que tinham surgido. Não sabia como responder. Não sabia como respirar. E então, algo quebrou o silêncio. Um estalo profundo, como ossos se rearranjando. O lobo cambaleou um passo para trás, o corpo tremendo. Não, agora não, ele murmurou, a voz rouca, distorcida. Não aqui. Não na frente dela. O vampiro arregalou os olhos. Ele está perdendo o controle. Ela sentiu o coração despencar. O que está acontecendo com ele? O lobo caiu de joelhos, as mãos pressionando o chão, o corpo inteiro vibrando como se estivesse prestes a romper. Afasta ela, ele implorou. Agora. Mas ela deu um passo à frente. Eu não vou deixar você sozinho. Ele ergueu o rosto. Os olhos dele não eram mais humanos. Corre! Mas ela não correu, não conseguiu. O vampiro a puxou pela mão, firme, desesperado. Se ele se transformar perto de você, ele não vai te reconhecer. O lobo gritou, um som rasgado, dilacerado, que não pertencia ao mundo humano. E então, o corpo dele começou a mudar. A pele tendeu, os ossos estalaram, o ar se encheu de um cheiro quente, selvagem, quase antigo demais para existir. Ela recuou, aterrorizada, mas não por medo, por dor. Ver ele sofrer daquele jeito a destruiu por dentro. E o vampiro, ao lado dela, encarava tudo com uma expressão que misturava culpa e desespero. Segura minha mão, ele disse, a voz baixa, tensa. Não solta, ela segurou, porque era a única coisa que podia fazer diante do caos que se aproximava. E o lobo finalmente se ergueu, mas já não era mais ele. O lobo, completamente transformado, ergueu o corpo imenso diante deles. O chão tremeu sob o peso das patas, e o ar ficou saturado de um calor animal que fazia a pele dela arrepiar. Os olhos, aqueles olhos que ela conhecia desde criança, agora brilhavam em dourado intenso, selvagem, pulsando com uma fúria contida por anos demais. O vampiro colocou-se instintivamente à frente dela, não como um herói, mas como alguém que sabia exatamente o tipo de morte que aquele lobo poderia causar. Ele não te reconhece agora. Ele está vendo ameaças, está vendo. A mim, o vampiro murmurou tenso. O lobo rosnou, um som grave que fez as árvores vibrarem. O vampiro soltou a mão dela devagar, como se um movimento brusco pudesse acionar o pior. Fica atrás de mim, ele ordenou, mas havia um tremor leve na voz. Não de medo por si, mas por ela. Sempre por ela. O lobo avançou 2 passos, o peito arfando, a boca entreaberta revelando presas enormes. Ele não queria estar naquela forma. Ela sentia isso, mas o instinto dominava cada músculo. Não podemos lutar aqui, o vampiro disse, quase para si mesmo. Se eu revidar, eu vou matá-lo. E se eu não revidar, ele mata você. Era uma sentença impossível. O lobo saltou. O vampiro o interceptou no ar com uma rapidez que mal parecia humana.
O som do impacto ecoou pela floresta como um trovão abafado. Folhas se levantaram, galhos estalaram. Ela caiu para trás, erguendo os braços instintivamente. A luta era um borrão. Um choque entre força brutal e velocidade impossível. O vampiro evitava atacar. Desviava sempre no último segundo. E isso só deixava o lobo mais furioso. O lobo avançou outra vez, rasgando a terra com as garras. O vampiro recuou, deslizando pelo chão com a leveza de uma sombra. "Para!" Ela gritou sem pensar. Os dois pararam por uma fração de segundo. Uma fração. Suficiente para tudo piorar. O lobo virou o rosto para ela. E nesse instante, só um. Ele a reconheceu. Os olhos dourados diminuíram, suavizaram como se a alma dele voltasse a emergir por trás da criatura. Ela deu um passo à frente. "É você. Eu sei que é você." O lobo baixou a cabeça por um momento, como se lutasse contra algo interno, algo violento, algo antigo. Mas o cheiro do vampiro tão perto dela, o cheiro do sangue frio dele misturado ao dela, o instinto do lobo venceu a razão. Ele avançou outra vez, desta vez em direção a ela. O vampiro surgiu na frente num piscar de olhos. O impacto os jogou para longe, os corpos se chocando contra um tronco espesso que tombou com o estrondo. O vampiro segurava as mandíbulas do lobo com as duas mãos, impedindo que ele abrisse a boca para atacá-lo. As garras do lobo arranharam o peito do vampiro, rasgando a camisa e deixando marcas profundas na pele branca. Ela gritou o nome dos dois, mas nenhum ouviu. A batalha tinha tomado seus instintos mais primários. O vampiro empurrou o lobo com força, arremessando-o vários metros. O lobo rolou e voltou a se levantar com velocidade assustadora, agora completamente consumido pelo impulso de proteger e destruir ao mesmo tempo. Era uma guerra que nunca deveria ter acontecido, mas que sempre esteve destinada a acontecer. Ela correu em direção ao lobo, não pelo mais forte, não pelo mais fraco, mas pelo menino que ela conheceu, pelo amigo que sempre a protegeu, pelo coração que sempre bateu por ela. "Para!" "Eu disse para!" Ela gritou. O lobo congelou. O vampiro congelou. Ela se colocou entre os dois, as mãos erguidas, a respiração tremendo, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não vou deixar vocês se destruírem por minha causa. Não vou." O lobo respirava pesado, as narinas dilatadas, o corpo inteiro tremendo com o esforço de não avançar. O vampiro estava atrás dela, imóvel, como uma estátua prestes a se partir. "Me ouve." Ela sussurrou para o lobo. "Volta. Volta para mim. Eu sei que você está aí. Eu sei." O lobo baixou a cabeça. Um som triste, quase choroso, escapou de sua garganta. As orelhas se abaixaram. A respiração desacelerou. Aos poucos, muito lentamente, os músculos do lobo começaram a relaxar. Não a ponto de reverter a transformação. Isso exigia tempo e paz, mas o suficiente para parar de lutar. O vampiro deu um passo cauteloso. O lobo ergueu o olhar e rosnou baixo. "Não chega perto," ela disse sem se virar. O vampiro parou. Ela colocou a mão sobre o focinho do lobo. Era quente. Quente demais. "Eu estou aqui, e você não vai me machucar." Os olhos dourados piscaram. Uma vez. Duas. E então o lobo recuou alguns passos, trêmulo, exausto, como se a simples presença dela fosse a única âncora capaz de segurá-lo no mundo humano. E então, ele fugiu para a floresta, silencioso, quebrado, o coração dele quase audível no ar que deixou para trás. Ela ficou imóvel, encarando o vazio entre as árvores. O vampiro se aproximou devagar. "Ele vai voltar," ele disse, não como ameaça, mas como lamento. Ela não respondeu, porque sabia que ele não estava falando da forma física do lobo, mas do sentimento que ele carregava dentro de si. Um sentimento que, agora, não podia mais esconder. A noite parecia carregada de uma escuridão mais densa que o normal.
como se o céu tivesse decidido não apenas apagar as estrelas, mas também comprimir o ar, sufocar a terra, preparar o cenário para algo inevitável. Era o tipo de silêncio que precede despedidas, o tipo de escuridão que prenuncia uma perda que ninguém consegue impedir. Ela andava pela floresta com passos curtos, hesitantes, guiada pela mistura impossível de medo e necessidade. O vampiro seguia logo atrás, não tão perto quanto gostaria, mas perto o suficiente para protegê-la. Após o confronto, ele respeitava cada centímetro de distância, como se temesse que o simples toque pudesse quebrar algo nela que fosse irreversível. "Você tem certeza que quer vê-lo agora?" Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro que se dissolvia no vento. "Ele está fugindo de mim desde ontem", ela respondeu. "Fugindo de si mesmo. Preciso falar com ele antes que não sobre mais nada para salvar." O vampiro silenciou, talvez porque sabia que nada naquela frase era sobre salvar a ele. Quando alcançaram a clareira, o ar estava quente, quente demais, e ela reconheceu imediatamente o rastro que só um ser como ele podia deixar. As árvores levemente inclinadas, as marcas profundas no solo, o cheiro de dor misturado ao de terra úmida. Ele estava ali, em algum ponto entre a sombra e a luz filtrada pela lua. Ela deu 2 passos à frente. "Eu sei que você está aqui." Nada se moveu no início. Nada respirou. Nada respondeu. Até que, como um sussurro vindo do fundo da noite, a voz dele emergiu, fraca, rouca, quebrada. "Vai embora." O vampiro franziu o senho, atento. Ela deu mais um passo. Não até você olhar para mim." Houve uma longa pausa, tão intensa que ela sentiu o peito doer. E então ele surgiu, saindo lentamente das sombras. Não em forma de lobo, mas como ele mesmo. O amigo. O menino que cresceu com ela. Mas algo estava errado. Muito errado. Seu corpo tremia, seu olhar estava perdido, e a pele brilhava com gotas de suor frio. "Você quase morreu ontem por causa dele." Ele murmurou, mas não havia raiva na voz, apenas exaustão. "Eu quase matei vocês dois." Ela se aproximou devagar. "Você não me machucaria." "Não fala isso. Não com essa certeza." Ele respondeu, quase suplicando. "Porque você não sabe o que eu senti. O que eu lutei para não... Ele apertou os olhos com força, como se segurar aquela frase fosse um último fio de dignidade. E então, do ponto onde ele estava, o vampiro falou pela primeira vez desde que chegaram. "Ela veio te ver, não para reviver ontem, mas porque você importa para ela." O lobo-homem riu, mas o som saiu partido. "Importar não muda nada. Importar só dói mais." Ele encarou ela novamente, e aquele olhar carregava anos de coisas não ditas. "Eu te amo desde que éramos crianças. Você sabe disso?" Ele perguntou sem rodeios, como se alguma barreira interna tivesse sido finalmente destruída. O ar perdeu o equilíbrio. "Eu nunca quis te dizer. Nunca quis fazer você escolher. Mas ontem, quando vi você entre nós dois, eu percebi que não tenho lugar no seu mundo, nem no dele, nem em nenhum lugar que te toque." Ela sentiu um nó subir na garganta, tão apertado que mal conseguia respirar. "Não fala assim. Eu tenho que falar." Ele interrompeu. "Porque se eu não disser agora, eu nunca mais digo." Ele respirou fundo, tentando conter o tremor. "Eu te amei sozinho, em silêncio, em segredo. E agora isso está me matando." Ela deu um passo em direção a ele, mas o vampiro, por reflexo, estendeu o braço discretamente. Não para impedir, mas por proteção. O lobo percebeu e sorriu de forma amarga. "Ele faria qualquer coisa para te manter viva. Eu faria qualquer coisa para te manter feliz. E no final, nenhum dos dois consegue." Ela sussurrou. "Você está indo embora, não está?" Ele assentiu. "Se eu ficar, eu viro um perigo para você. Eu viro um monstro perto do que você ama." Seus olhos se voltaram para o vampiro por um segundo, sem ódio.
Apenas resignação. Ele é o que você escolheu no seu coração, mesmo que ainda não tenha percebido. Eu só tô atrasado demais para competir. Ela tentou falar, mas a voz falhou. O vampiro permaneceu em silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável, mas cheio de uma verdade trágica. Ele sabia que estava ganhando algo que não merecia. O lobo se aproximou mais, apenas o suficiente para tocá-la, ou para querer tocar. Mas parou antes que a mão encontrasse a dela. Se eu te tocar agora, eu não vou conseguir ir embora. E então, com um último olhar, um olhar desesperado, apaixonado, destruído, ele deu um passo para trás. Outro, mais um, até que a escuridão o engoliu por completo. Ela correu atrás dele, mas o vampiro segurou seu braço com delicadeza, sem força, apenas o suficiente para impedi-la de se perder na floresta. Deixa ele ir, ele disse, a voz baixa, carregada de um peso que ela não conseguia identificar. Ele não está fugindo de você. Está fugindo de si mesmo. Ela caiu de joelhos, e o vampiro, por um instante, pareceu tão humano que doeu olhar para ele. Eu sei que você queria salvá-lo. Ele murmurou. Mas algumas pessoas só sobrevivem perdendo o que amam. E era verdade, porque naquele instante, ela sentiu isso. Um pedaço dela tinha partido com o lobo, e o vampiro sabia que ele nunca conseguiria preencher esse espaço. A noite avançou sobre a floresta como um manto pesado, cobrindo as trilhas, apagando qualquer rastro do lobo que acabara de partir. Ela continuava ajoelhada, tentando estabilizar a respiração, tentando entender como alguém podia ir embora tão rápido, como algo tão grande podia desaparecer em tão poucas batidas de coração. O vampiro permaneceu ao lado dela, imóvel, como se até sua presença pudesse ser um peso adicional naquele momento. Ele não tocava, não falava, não respirava. Apenas observava a forma como ela tremia. Um tremor que não vinha do frio, mas da perda. Depois de longos minutos, ela conseguiu se levantar. Devagar. Como se seus ossos estivessem cheios de areia. Ele não vai voltar, ela sussurrou. O vampiro concordou com um movimento ligeiro da cabeça. Não por enquanto, ele respondeu. E talvez não por muito tempo. Ela apertou o maxilar, tentando conter aquele buraco que se abria dentro de si. O vampiro deu um passo à frente. Você não precisa dizer nada, ele disse. Não sobre ele, não sobre mim. Ela olhou para ele e os olhos dela carregavam um cansaço que parecia maior do que sua própria idade. Eu não quero que você ache que está vencendo alguma coisa, ela murmurou. Porque ninguém venceu hoje. O vampiro desviou o olhar. Era verdade. Ninguém havia vencido. Mas ele, de todos, talvez fosse o que mais sentia essa derrota. Ele se aproximou lentamente, até estar a poucos centímetros dela. Desde que nos conhecemos, eu tenho lutado contra o que sinto. Você sabe disso. Eu tentei me afastar. Tentei te repelir. Tentei agir como se você fosse só mais uma humana que eu precisava proteger de longe. Ela respirou fundo, preparando-se emocionalmente para o que viria. O vampiro continuou. Mas você entrou onde não deveria. Um meio sorriso triste surgiu no rosto dele. Você entrou em mim. Era a primeira vez que ele confessava algo assim. Sem ironia, sem dureza, sem esconder-se atrás da máscara fria que usava desde o início. Ela sentiu um frio subir pela coluna. Não um frio de medo, mas de impacto. Eu não sei o que fazer com isso, ela admitiu com honestidade cortante. Eu não sei quem eu sou no meio de vocês dois. Não sei o que eu sinto, eu só estou cansada. O vampiro respirou fundo, mesmo sem precisar, e ergueu a mão, hesitando antes de tocá-la. Posso? Ele perguntou. Ela assentiu. O toque dele era gelado, mas carregava uma delicadeza que nunca existira antes. Era como se todo o peso de anos de frieza estivesse sendo aos poucos quebrado por algo que ele não sabia nomear. Eu nunca quis te machucar, ele murmurou.
Mas tudo em mim, tudo no que eu sou, causa dor. Você está mudando, ela disse. Eu vejo isso. Ele sorriu, um sorriso quebrado, quase incrédulo. Não. Você está mudando eu. E isso é o que mais me aterroriza. Ela levantou o rosto para encará-lo. Por quê? Porque eu não deveria ser capaz disso. Ele deu um passo atrás como se confessar fosse perigoso demais. Vampiros não mudam, nós somos fixos, congelados, estáticos. Mas desde que você chegou... Ele fechou os olhos. Eu estou sentindo, estou querendo, estou temendo, estou vivo demais. E viver demais, para mim, é mortal. Ela engoliu seco. Eu não quero ser sua destruição. Ele abriu os olhos devagar, olhando diretamente nela. E eu não quero ser sua prisão. Por um momento, apenas o som distante da floresta preenchia o ar. E o que fazemos agora? Ela perguntou. Ele deu a resposta que ela menos esperava. Agora, nós sobrevivemos ao que sobrou. Ela pensou no lobo, na forma como ele olhou para ela antes de desaparecer, na dor silenciosa, no amor reprimido, na impossibilidade. Ele está sofrendo por minha causa, ela disse. Ele está sofrendo porque te ama, corrigiu o vampiro. E porque perdeu. A palavra caiu entre os dois como um choque. Ela se afastou um pouco, o olhar vago, perdido entre as árvores. E você? Ela perguntou. O que você ganhou hoje? Ele demorou para responder. Muito. Quando finalmente falou, sua voz era quase inaudível. Nada. Ele deu um leve desvio de olhar. O que eu sinto por você não é algo que me dá paz, é algo que me rasga por dentro. Eu te amo como nunca imaginei ser possível amar alguém. Os olhos dele brilhavam com algo entre saudade e medo. Mas amar você me torna mais fraco, me torna vulnerável. E vulnerabilidade para mim é o mesmo que morrer. Ela sentiu o corpo estremecer. E mesmo assim, você fica? Ele se aproximou novamente, tocou seu rosto e disse com uma sinceridade devastadora: Eu fico, porque não sei mais ir embora. Ela fechou os olhos por um momento, permitindo que a confissão dele se infiltrasse nela, e então percebeu algo doloroso. Ela não estava pronta para amar ninguém, nem a fera que partira, nem o monstro que ficara, mas estava pronta para ser amada, mesmo que isso quebrasse os dois. Não sei o que vai acontecer com a gente, ela admitiu. Não sei o que eu sinto, mas eu sei que você mudou por mim, e que ele partiu por mim. O vampiro inclinou a cabeça, apoiando a testa na dela com uma delicadeza infinita. E isso te assusta? Ela assentiu. Me destrói. Ele segurou sua mão. Então deixa eu te segurar até você conseguir respirar de novo. Ela abriu os olhos. Os dele estavam cheios de culpa, afeto e um amor profundo demais para um ser feito de eternidade. E naquele instante, ela compreendeu o fim. O vampiro ficaria, mas ficaria quebrado, pela culpa, pelo medo, pelo amor. E por tudo que teve que destruir para tê-la. O lobo partiria, com o coração estilhaçado, carregando o amor que nunca pôde viver, e o peso de saber que nunca seria escolhido. E ela ficaria no meio, com um amor incompleto de cada lado, com um vazio que nenhum deles poderia preencher completamente. Era um final que não curava, não resolvia, não fechava feridas. Era o tipo de fim que permanecia ecoando na mente. O tipo de fim que perseguia o público por anos. O tipo de fim que nunca realmente termina. E se fosse você? Se fosse você no meio de dois amores impossíveis, um que ficou quebrado, tentando se reconstruir por sua causa, e outro que partiu, destruído pelo que sentiu e nunca viveu. Se fosse você segurando o fim de um e o vazio do outro, você escolheria quem ficou? Correria atrás de quem foi embora? Ou deixaria que ambos se curassem longe de você? Às vezes, amar significa ficar. Às vezes, significa partir.
E, em alguns casos, significa sobreviver aos destroços que o amor deixa para trás. Pensa nisso. Quando dois corações sangram por você, quando duas vidas mudam por sua presença, e quando nenhum deles te pede para escolher, o que uma mulher faria no seu lugar? O que você faria? E, acima de tudo, conseguiria viver com a resposta?